Só vou mandar uma mensagem pelo chat, deixa eu só confirmar se é esse mesmo número, tá? De toda forma, se não for... Tá. Mais uma vez, bom dia a todos. Meu caro amigo Brechani, promotor de justiça aqui do Estado de São Paulo, que coordena essa mesa. Dr. Walter de Agra, uma satisfação também estar presente e tê-lo ouvido a respeito das atividades do Conselho Nacional do Ministério Público em relação à área da infância e juventude. Eu tenho 36 anos em Ministério Público, a maior parte desses anos dedicados à infância e juventude, e realmente é uma grande satisfação ouvir que um órgão democrático, porque sempre perfilei o entendimento que, como o Ministério Público não é para o povo uma corporação, mas uma instituição voltada ao bem comum, regida pelo artigo 37 da nossa Carta Magna, que esse controle externo era absolutamente necessário, principalmente como antídoto ao corporativismo que às vezes as nossas instituições guardam, né, colocam como valor interno, e o Conselho Nacional vem exatamente em razão desta necessidade. E fico extremamente satisfeito de saber que o Conselho Nacional coloca a infância e a juventude nessa pauta. Então, saber que o Conselho Nacional tem uma grande preocupação e tem uma comissão permanente relacionada à infância e juventude, isso veio para suprir, evidentemente, uma lacuna e que leva à possibilidade do Ministério Público brasileiro de realmente fazer de prioridade absoluta as questões relacionadas à infância e juventude. Então, fica aqui, inicialmente, esse meu registro. O tema, eu vou procurar ser breve, embora o tema diga respeito às inovações legislativas na área da infância e juventude, no que diz respeito ao ato infracional, mas eu gostaria exclusivamente de tratar dos conceitos básicos, porque os projetos de lei em andamento, isso é uma questão importante, mas eles podem ser classificados de uma ou de outra forma, e o que importa mais é a análise de substância. Eu parto de uma ideia inicial que remonta a Bobbio. Bobbio dizia que as leis nascem quando podem ou quando devem. É uma das frases mais, ou seja, uma reflexão importante, uma das frases interessantes do Bobbio, mas é indicativa da própria gênese da formação da norma jurídica. Quando Bobbio dizia que a lei, o direito nasce quando pode, ele está se referindo exclusivamente a condições políticas que determinam a elaboração da norma. O direito nasce quando pode, em razão das conjunturas, em determinados momentos históricos, que permite o reconhecimento de direitos, ou a transformação de interesses em direitos, e que muitas vezes também permite o aniquilamento de direitos já conquistados. Então, as possibilidades, essa ideia no Bobbio, de que o direito nasce quando pode, ela está relacionada a uma das nossas atividades do cotidiano, que é a atividade política. E nós tivemos na área da infância e juventude, especialmente da infração, ainda que felizmente não tenha nascido ainda, mas um exemplo claro, claríssimo, de que o direito nasce quando pode, que foi, ainda que ele não seja justo, que foi a aprovação, ainda que somente na Câmara dos Deputados, do projeto de lei, do projeto de emenda constitucional, melhor dizendo, que modifica a ideia de responsabilidade penal, a concepção de responsabilidade penal. Só por força de uma artimanha do ex-presidente da Câmara dos Deputados é que tivemos a aprovação pela Câmara dos Deputados do projeto de rebaixamento da idade de responsabilidade penal. Então, isso vem trazer aquilo que, na universidade, aquilo que o Bobbio já dizia, que a criação da norma jurídica, ela depende essencialmente das suas possibilidades políticas, seja pelo bem, seja pelo mal.
Mas as possibilidades políticas, elas estão aí e necessariamente elas determinam a modificação, a alteração das normas jurídicas. Quando Bobbio diz que os direitos nascem quando podem, ele está se relacionando ao aspecto mais importante, a meu ver, da conceituação, e que diz respeito ao fato de que a norma jurídica, antes de mais nada, é um produto cultural. A cultura determina a criação, o fomento da existência de uma norma jurídica. E é necessário sempre verificar se culturalmente é possível ou não, ou melhor, se o direito ele amadureceu, o interesse amadureceu de tal forma que esse processo de transformação do interesse em interesse juridicamente protegido, culturalmente ele é empreendido. Não só através da aceitação, mas também de uma maneira muito clara através do impulso. Então isso está a dizer que a norma jurídica, ela nasce, né, quando, não só, né, quando pode, né, mas quando deve, em razão das questões de natureza estritamente cultural. Quando o Bobbio diz que os direitos nascem quando podem ou quando devem, ele está se relacionando exatamente a esse processo de transformação do interesse em interesse juridicamente protegido. Quando o interesse, nada mais que a razão entre o indivíduo e o objeto, se transforma em direito, é que ela vai encontrar esse qualificativo de um interesse juridicamente protegido, de um interesse juridicamente qualificado. Na área da pessoa com deficiência, isso fica muito claro. Há 100 anos atrás, há 50 anos atrás, né, todo e qualquer cidadão tinha o interesse inquestionável de acessibilidade, de sair, né, de estar na rua sem que objetos, sem que obstáculos arquitetônicos impedissem a sua locomoção. Todavia, o reconhecimento desses direitos é bastante recente. Então, somente a cultura, né, da civilização foi possível entender que esse interesse era um interesse juridicamente protegido por força de todo um processo que levou a esta concepção cultural de que um interesse deveria ser um interesse juridicamente protegido. Muito bem. Onde eu quero chegar? A Constituição de 1988... ela inovou em relação ao adolescente autor de ato infracional. E inovou quando estabeleceu alguns dispositivos relacionados a esse sistema de coibição da criminalidade infanto-juvenil. Então, num ligeiro esforço histórico até anterior à Constituição de 88, é necessário, em primeiro lugar, relembrar que crianças e adolescentes começaram a interessar ao mundo do direito, porque antes disso era uma total indiferença em relação a interesses de crianças e adolescentes, quando autores de crimes ou contravenções penais. A primeira percepção do direito ou do mundo adulto em relação à necessidade de normatização de alguma questão relacionada à criança e adolescente foi em razão dos atos infracionais ou de crimes ou contravenções penais praticados por crianças e adolescentes. Na história do Brasil, as primeiras regras jurídicas, as primeiras normas, elas estão relacionadas a uma tentativa de estabelecimento de um sistema de coibição da criminalidade infanto-juvenil. Depois é que começam a surgir algumas normas de assistência social destinadas à proteção principalmente dos órfãos, dos inválidos, etc. Mas a primeira grande preocupação do mundo adulto com crianças e adolescentes, ela está relacionada exatamente à prática de crimes ou contravenções penais. Então, se inicialmente nós tínhamos uma era que era absoluta, a era da absoluta indiferença do mundo jurídico em relação a crianças e adolescentes, o segundo estágio desse desenvolvimento normativo, isso não só no Brasil, volto a afirmar, mas no exterior também, foi a era da repressão. Crianças e adolescentes começaram a interessar o mundo do direito por quanto autores de crimes ou contravenções.
Então, é muito próprio do nosso sistema normativo buscar a realização, a composição, o estabelecimento de um sistema de coibição da chamada criminalidade infanto-juvenil, enquanto fato social absolutamente constatável, real, de modo que não pode ser ignorado. Muito bem. Nós chegamos aí, né, depois de toda esta evolução, eu só fiz um registro histórico, na Constituição de 1988. E a Constituição de 1988 inovou e muito em relação aos adolescentes autores de atos infracionais. Em primeiro lugar, reconhecendo algo que é de suma importância nesse momento e discutir essas alterações legislativas. A Constituição da República de 88 reconhece e reconheceu expressamente a possibilidade de aplicação de medida privativa de liberdade ao adolescente autor de ato infracional. Isso nós vamos verificar no artigo 227, num dos seus parágrafos da Constituição Federal. Quando o legislador vem e diz que deve ser obedecidos os princípios da brevidade, excepcionalidade, respeito à condição peculiar de pessoa em processo de desenvolvimento, quando da aplicação de medida privativa de liberdade, ele está reconhecendo a existência, portanto, da resposta à privação de liberdade ao ato infracional praticado por adolescente. Isso sepultou uma discussão, que era uma discussão muito intensa até então, que era a discussão relacionada à possibilidade ou não da mesma punição, prisão ou privação de liberdade, em relação à prática de ato infracional. Então, do ponto de vista constitucional, há a possibilidade da privação de liberdade se constituir numa resposta estatal ao crime praticado durante a infância ou adolescência. Muito bem. Todavia, o legislador, já na Constituição de 88, ao mencionar expressamente que esta privação de liberdade ficava sujeita ao princípio da excepcionalidade, brevidade, respeito, à condição peculiar de pessoa em processo de desenvolvimento. E em outro dispositivo, ao estabelecer que quando da apuração de ato infracional deveria ser, o adolescente teria o direito ao pleno e formal conhecimento da imputação, a igualdade na relação processual, e ao estabelecer a necessidade de defesa técnica por profissional qualificado, o direito infracional brasileiro, constitucional, acabou adotando a ideia de um sistema garantista em relação ao adolescente autor de ato infracional. Então, o que o legislador fez em 1988 foi basicamente isto. Olha, o adolescente pode sofrer a privação de liberdade, todavia essa privação de liberdade pressupõe a existência e o respeito de uma série de garantias materiais e de garantias processuais, de modo que não seja um arbítrio, um ato de abuso do Estado perante o adolescente que tem o direito à liberdade, como qualquer outro ser humano. Então, ele sepulta, a Constituição Federal, com esses dois dispositivos, sepulta de vez toda aquela ideia tutelar antiga de que adolescente não era processado, era sindicado, não era preso, ele era internado, de modo que se reconhece o caráter aflitivo da privação de liberdade e, pelo reconhecimento desse caráter aflitivo, se estabelece um sistema garantista. Muito bem. E por que isto ocorre nesta época? Por que em 1988 o legislador constituinte vai por esse caminho? Em primeiro lugar, por força do movimento histórico que levou à Constituição de 1988. A Constituição de 1988 é o restabelecimento de uma ordem democrática que havia sido violada, que havia sido jogada na lata do lixo pela ditadura militar. A ditadura militar rompe com a legalidade, rompe com o sistema constitucional, e era necessário, então, voltar a um sistema de legalidade, e esse sistema de legalidade democrática advém da Constituição de 1988. Quem passou por esse momento, ou viveu esse momento histórico, percebia que duas grandes aspirações estavam presentes nesse momento constituinte. A aspiração de justiça social e a aspiração de liberdade,
nós podemos dizer que o texto da Constituição da República de 1988 tem como grande influxo o desejo de liberdade e o desejo de justiça social. E essas duas aspirações, depois elas estão presentes no Estatuto da Criança e do Adolescente. Muito bem, saindo da Constituição, vindo para o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto da Criança e do Adolescente, impulsionado por essas duas razões, justiça social e liberdade, em relação a esta última liberdade, monta um sistema quase que penal, onde, além das garantias materiais, pressupõe a existência de garantias processuais, de modo que a privação de liberdade admitida pelo legislador não seja um ato de arbítrio do Estado, mas um ato de legalidade do Estado, pressupondo a existência de um crime ou de uma contravenção penal. Muito bem. O desiderato de justiça social, por outro lado, determina o estabelecimento de todo o primeiro livro do Estatuto da Criança e do Adolescente, a chamada Carta de Direitos, onde os direitos fundamentais de crianças e adolescentes são proclamados, inclusive direitos relacionados à liberdade, e são estabelecidos alguns mecanismos visando, a materialização ou a efetivação desses direitos proclamados, como ação civil pública, como o termo de ajustamento de conduta, como uma fiscalização mais democrática e popular dos estabelecimentos de internação coletiva e assim por diante. Então, se de um lado eu tenho a montagem de um sistema garantista de responsabilização de crianças e adolescentes, de outro lado, eu tenho a proclamação de direitos fundamentais, notadamente ligados à saúde, educação, etc., de modo a tentar alavancar as condições sociais determinantes, não raras vezes, da prática da infração. Se nós pegarmos todos os dados coletados, nós vamos verificar que isto não mudou, isso não tem mudado ao longo dos anos, mas que percentualmente a grande motivação para a prática de crimes praticados por crianças e adolescentes ainda é a motivação patrimonial. É o roubo, o próprio latrocínio, o próprio tráfico de entorpecentes, em regra a sua motivação é patrimonial, trafica para poder obter algum tipo de numerário suficiente, seja para alimentar o vício, mas seja para sustentar a sua casa, ou coisa que vale. Então a motivação continua sendo essa. De modo que a prática de ato infracional, sobre esse prisma, ela somente pode ser combatida a longo prazo, evidentemente, com a existência de políticas públicas de natureza eficaz na área de saúde, educação, salário, trabalho, que sejam suficientes para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Mas se isso é uma meta, não como norma programática, as normas programáticas há muito estão em desuso, felizmente, Canutilho chega a dizer que as normas programáticas já morreram há muito tempo dos ordenamentos jurídicos e foram banidas pela civilização dos ordenamentos jurídicos, porque as normas, todas elas são dotadas daquela eficácia ou daquela potencialidade, daquela força transformadora que permite, evidentemente, um câmbio na realidade. Essas normas relacionadas aos chamados direitos sociais, evidentemente que a médio e longo prazo, ela representa talvez a única solução possível por um combate mais efetivo da criminalidade. Mas o legislador também, paralelamente, construiu um sistema, porque nós temos um direito também igualmente fundamental, que é o direito à segurança, o direito à integridade física, o direito à paz, o direito à felicidade, todos nós, independentemente de origem, de nascimento, ou coisa que vale. Muito bem. De modo que era necessário coibir a criminalidade infanto-juvenil. E o Estatuto da Criança e do Adolescente vem e cria todo um sistema, que todos aqui conhecem muito bem, de enfrentamento da criminalidade infanto-juvenil. Cria um sistema onde, estabelecendo única e exclusivamente
né, a maior das reprimendas, que é a privação de liberdade, cria um sistema garantista, cria um sistema atento ao princípio da brevidade, por isso que a internação não pode ser superior a 3 anos, cria um sistema de aposta na potencialidade da criança ou adolescente, por isso que a medida não comporta prazo determinado, diferente do direito penal, onde eu tenho uma pena fixa. Quando a medida de internação, qualquer medida, não comporta prazo determinado, é uma aposta, evidentemente, na potencialidade da criança ou do adolescente. Se depois de 3 meses eu verifico em tese que não existe razão para internação, por que eu tenho que manter essa internação? Essa foi a ideia do Estatuto à época, e se cria todo um sistema voltado, então, à contenção da criminalidade infanto-juvenil. Muito bem. Agora, começo a partir daqui a fazer um pouco da crítica. Esse sistema, todavia, ele vive uma crise de credibilidade. Ninguém acredita, ou poucos são, e talvez aqui eu tenha alguns, poucos são as pessoas que ainda não acreditam na credibilidade desse sistema, acreditam nesse sistema como um instrumento adequado de contenção da criminalidade infanto-juvenil. Nem os próprios adolescentes acreditam que esse sistema tenha eficácia. Né? Eficácia, né, do mundo jurídico como a aptidão para a produção de resultados. Se o nosso resultado pacifista, se o nosso resultado é a paz, nós queremos viver num mundo marcado basicamente pela paz social, né? Marcado pelo respeito ao outro, é necessário considerar que esse sistema, em relação a instrumento de contenção da criminalidade infanto-juvenil, ele peca pela sua ineficácia. Ele não produz o resultado esperado, e o resultado esperado é a produção de paz. Eu não quero, com isso, dentro dessa análise, desconsiderar a existência ou a falha ou a insuficiência das políticas públicas relacionadas, né, à própria emancipação social do que falava Boaventura. Essa inexistência de políticas sociais básicas, evidentemente, está na raiz, isso eu já deixei presente. Só que, paralelamente, porque a vida é efêmera, né, a vida passa, né, a nossa existência passa numa velocidade estonteante. Então, isso, né, as pessoas têm pressa. Eu tenho pressa no sentido de viver numa sociedade mais feliz, numa sociedade mais justa, numa sociedade mais pacífica. Não só eu, como qualquer pessoa habitante desse planeta. Então, é necessário que, enquanto essas políticas sociais públicas básicas, elas não se fortaleçam, isto tenha como resultado, como eficácia, a diminuição da criminalidade infanto-juvenil, que eu tenha ao lado, paralelamente, como existe, né, praticamente em todos os países, um sistema que seja minimamente dotado de eficácia. E eu parto do reconhecimento de que o nosso sistema, preconizado no Estatuto da Criança e do Adolescente, vive uma crise de eficácia. Ele não dá conta de resolver os graves problemas relacionados à criminalidade infanto-juvenil. Quando da elaboração do Estatuto da Criança e do Adolescente, a situação de ato infracional era uma situação diversa da situação que nós encontramos hoje. Eu tive a oportunidade de 1 ano e meio, né, isso em 1985, 1986, ser designado para trabalhar, né, na fundação, na antiga Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor. Já era promotor de justiça, mas trabalhei lá durante 1 ano e meio, e a constatação, ainda que empírica, era que a criminalidade juvenil na época, ou dos adolescentes, era bastante diversa da criminalidade que é hoje. O que se encontrava lá no passado, não se encontramos hoje. Hoje nós temos adolescentes participando ainda como soldados do crime organizado. Nós temos crianças e adolescentes, notadamente adolescentes, né, que estão na pistolagem. Nós temos adolescentes envolvidos em várias situações absolutamente graves ou gravíssimas, levando a essa sensação, pouco me importa nesse momento, ou esta realidade que leva a esta perda ou essa desconfiança na credibilidade do sistema.
Aí a gente vai para aquela ideia cultural do Bobbio, né, de que a lei nasce, né, quando deve. E quando deve é um produto da cultura. Culturalmente, não se entende hoje que esse sistema seja um sistema eficaz. Isto contaminou de tal sorte, e são vários os motivos que, que nesse momento não é possível perquirir, mas nós podemos fazer vários ensaios em relação a esses motivos que levam a essa percepção, essa perda de credibilidade. Desde uma mídia eventualmente irresponsável, que ainda continua pregando que pelo fato de ser de menor nada vai acontecer, o que não é verdadeiro, e nós sabemos disso no cotidiano, né? Estar submetido a uma privação de liberdade, seja numa penitenciária ou seja numa unidade da Fundação Casa, não tem uma diferença fundamental, essencial do ponto de vista do seu conteúdo afletivo. Às vezes até as condições materiais, físicas, são piores do que do sistema penitenciário em algumas situações, isso considerando o Brasil como um todo, de modo que estamos dentro de uma situação em que se levou, talvez por esse motivo, pela essa falsa percepção de que nada vai acontecer, essa crise de credibilidade. Crise de credibilidade que atinge os próprios adolescentes. Crise de credibilidade que também faz com que o mundo adulto da área criminosa se utilize, e está se utilizando cada vez mais, de adolescentes na prática dos crimes, terceirizando às vezes algumas atividades, né? Ainda que não seja real, ainda que sejam confissões não espontâneas, vamos dizer assim, na maioria hoje dos latrocínios praticados em coautoria, quem assume a responsabilidade do tiro fatal, em regra, é o adolescente. Pela falsa percepção, né, de que coautoria, participação no julgamento do maior de idade vai ter uma relevância diminuída em relação à participação dele no crime. Isto é tudo produto, volto a insistir, é produto desta cultura que não reconhece a existência de um sistema eficaz de coibição da criminalidade infanto-juvenil. Embora um dos autores do Estatuto da Criança e do Adolescente, todos nós aqui, né, nós envelhecemos, né? Quem não morre fica velho, já dizia o João Ubaldo, né? Muito bem, e o Estatuto também envelheceu sobre esse aspecto cultural, né? Pelo menos envelheceu, ainda que seja no imaginário de boa parte da mídia, de boa parte da população, mas envelheceu, é enxergado como uma coisa antiga e ineficaz. A partir da existência desta questão cultural, e eu determino isso como um padrão cultural, né, começam a surgir as propostas de modificação desse Estado. Nós precisamos, né? E isso partindo do pressuposto de que todos são bem intencionados, todos querem a felicidade geral, todos querem uma sociedade de paz, mas aí começam, evidentemente, né, os pensamentos, as concepções de mudança, de alteração, de câmbio dessa situação. Qual é a primeira coisa que vem à mente? A primeira coisa que vem à mente nada mais é do que a alteração da idade de responsabilidade penal. Sou eu aqui, não vou tecer nenhum comentário maior a respeito da essência, apenas aquilo que diz respeito a essa minha fala de hoje, mas sob o pretexto de que o sistema penal é um sistema mais eficaz de coibição da criminalidade infanto-juvenil. Não vou nem discutir essa questão. Mas o que está culturalmente atrás é isso, olha, o sistema de coibição da criminalidade de adultos, ele é mais eficaz do que o sistema de coibição da criminalidade infanto-juvenil. Então, se nós jogarmos, e esse é o discurso que se vende para a população, se nós colocarmos crianças e adolescentes no mundo penal, nós vamos viver numa sociedade mais pacífica, numa sociedade mais de paz. O índice de criminalidade vai reduzir, ele vai abaixar por força dessa migração para o sistema penal. Esta é a concepção cultural, né, mais básica, mais chão, mais,
primária a respeito desse fenômeno, dessa questão absolutamente intricada. Nós vamos reduzir a idade de responsabilidade penal porque nós temos um sistema que é mais eficaz do Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu vou repetir outra vez a palavra, mas não tem muito jeito. No imaginário coletivo, isto passa a ser comprado como verdade. Se nós conversarmos com os nossos parentes, eu não vou nem falar de funcionários, com os nossos parentes, a mãe, o pai, a sogra, vão dizer, não, está vendo? Quem é da área da infância e juventude, às vezes sofre isso em casa. Está vendo? Olha aí, mais um crime dessa natureza, seria bom que tivesse cadeia, etc. Muito bem, no imaginário coletivo, esse sistema penal é um sistema mais eficaz de coibição da criminalidade infanto-juvenil. Então, vamos reduzir a idade de responsabilidade penal. Muito bem. Partindo desse pressuposto, vamos partir do pressuposto de que a redução da idade de responsabilidade penal seja uma das soluções. Aí nós começamos algumas derivações, do ponto de vista das concepções que se apresentam a partir daí. A primeira, e que na minha impressão é a mais justa, vamos reduzir a idade de responsabilidade penal, ponto. Essa é a mais justa, a mais igualitária, a mais equânime. Eu pego dos 18 anos e passo para os 16, ou passo para os 17, ou para os 14, sei lá. Mas ela, do ponto de vista da equidade, ela é a mais adequada. Por quê? Porque eu não faço nenhuma distinção. Todos, sem exceção, sendo rico, sendo pobre, sendo preto, sendo branco, amarelo, todos sem exceção alguma, desde que atingida aquela idade, responde nos termos da lei penal. Volto a dizer, se abaixar a idade de responsabilidade penal, esta seria a alternativa menos ruim, porque é a alternativa mais justa. Muito bem. Segunda alternativa, não, vamos reduzir a idade de responsabilidade penal apenas para alguns que não têm a capacidade de compreensão do caráter ilícito do fato. Não sabe distinguir ao certo o que é lícito do permitido, do que é certo ou errado, do proibido e permitido, e assim por diante. Então, e vamos voltar e recuperar do século retrasado a chamada teoria do discernimento. Então, em cada caso concreto, nós vamos perquirir se no momento da ação ou da omissão ele compreendia esse caráter ilícito do fato. E se podia também, dentro da visão da lei penal, de determinar de acordo com esse entendimento. Esse é o projeto do nosso senador aqui de São Paulo, Aloysio Nunes, que, voltando 2 séculos atrás, volta a chamada teoria do discernimento, entregando a um psiquiatra a possibilidade de dizer se ele tinha discernimento ou não. E isto não é retórica, proselitismo, não. Mas eu quero dizer que o psiquiatra, eventualmente, eu já tenho os filhos todos já maiores de 18, mas eventualmente neto, que o psiquiatra do meu neto, se tivesse envolvido com um ato infracional, seria muito bem remunerado, seria um bambambam aí, iria dizer, se ele envolvido num ato infracional, que ele não tinha adequada compreensão do caráter ilícito do fato. Agora, o filhinho da minha empregada, eu já não sei. Quem é que iria testar alguma coisa dessa natureza? Então, isso tem um conteúdo discriminatório, elitista, absolutamente, dentro das condições que nós vivemos no Estado brasileiro, absolutamente irreal. Não só porque retorna a uma fantasia do século passado, onde a culpabilidade subjetiva era percebida como uma possibilidade de alguém ingressando na própria mente do autor do crime ou da contravenção, indicar qual foi a sua motivação, a compreensão, o que é algo absolutamente inadequado, impróprio, não comprovado cientificamente, de modo que nós cairíamos nas mãos aí do psiquiatra. Esse projeto cria, e olha a dificuldade que nós promotores, outros promotores, seriam juízes também. Isso criaria inicialmente
um incidente procedimental, que é incidente de desconsideração da inimputabilidade penal, olha onde chega a criatividade. Então, o promotor de justiça, quando ele acha, ele vai achar como? Eu estou usando a palavra correta, é achismo mesmo. Ele acha que aquele adolescente que cometeu aquele crime, e tenho absoluta convicção, e hoje conheço mais promotor do que conhecia no passado, depois desse período na corregedoria, hoje eu conheço muito mais promotores do que conhecia no passado. Os promotores vão dizer o seguinte: pela gravidade da infração, ele cometeu um latrocínio, logo ele sabia o que estava fazendo. Se ele sabia o que ele estava fazendo, vai requerer ao juiz a instauração de um incidente de desconsideração da inimputabilidade. Aí se nomeia um psiquiatra lá, esse psiquiatra oferece um laudo, se considera ele penalmente imputável, ele vai para o sistema penal. Volto a dizer, é um sistema absolutamente seletivo. Outro sistema que foi aprovado pela Câmara dos Deputados é o sistema de lista. Então, pela gravidade e gravidade abstrata da infração, nós vamos estabelecer quem vai para o sistema penal e quem não. Não é mais uma questão de idade, é pela gravidade. É como se eu tivesse discernimento para cometer o latrocínio e não tivesse discernimento na hora de cometer o furto. São coisas absolutamente diferentes. Então, eu passo para um sistema de lista. É o que foi aprovado na Câmara dos Deputados. Então, eu vou pegar o quê? Eu vou pegar os crimes hediondos. E aí, sobre o prisma de técnica legislativa, nós temos um outro problema. Toda vez que uma lei se vincula a outra, nós ficamos dependentes das modificações da outra lei. A outra lei que é determinante. Se nós formos para a lei de crimes hediondos, tráfico de entorpecente é crime hediondo? Pela lei de crimes hediondos é. Deveria constar. Veja a diferença. No Estatuto da Criança e do Adolescente, o tráfico de entorpecentes só justifica a internação do adolescente primário no caso de reiteração. Está lá no Estatuto da Criança e do Adolescente. Olha já a diferença de enfoque de um diploma legal e de outro. A lei de crimes hediondo considera hediondo o tráfico de entorpecentes e o Estatuto da Criança e do Adolescente, ao contrário, só admite a possibilidade de privação de liberdade na reincidência. Mas aí é o sistema de lista. E lista, né? Lista é lista, cabe aquilo que o legislador quer colocar na lista. É uma grande dificuldade? É. Às vezes é necessária? É. Nós temos vários sistemas e várias normas jurídicas sobre o prisma do direito comparado que se assentam no sistema de lista. Não tem problema nenhum. Agora, depende de quem faz a lista, como a lista é feita e do seu atrelamento. O atrelamento à lei de crimes hediondos é um sistema que eu particularmente entendo extremamente perigoso e em desuso, ainda mais uma lei que surge no cenário nacional para uma resposta mais efetiva ao sequestro. A origem da lei de crimes hediondos foi isso, né? Deplorável, etc. Né? E volto a dizer, do ponto de vista cultural, isso depende do padrão cultural num determinado momento histórico. Né? O que é grave hoje talvez não seja considerado tão grave amanhã e vice-versa. Depois de 11 de setembro, o pior crime passou a ser o terrorismo para algumas comunidades, principalmente a norte-americana. O que justifica todo um sistema do chamado direito penal do inimigo que está, de uma certa forma, alavancando ainda Guantánamo e outras situações. Então é necessário, né, verificar sobre o prisma cultural se esse sistema de lista é um sistema adequado ou não. Por isso que eu volto para o início da indagação. Ora, se o sistema penal é tido como um sistema penal dotado de maior eficácia, do ponto de vista da igualdade substancial, não estou dizendo nem formal, formal também, da igualdade substancial, seria melhor que se reduzisse, considerando o critério objetivo da faixa etária, para 17, para 16, do que criar institutos aí mirabolantes na tentativa, né, de selecionar entre os adolescentes aqueles que estarão num sistema, aqueles que estarão no outro sistema. Isto é absolutamente injusto e, mais uma vez, a injustiça do ponto de vista maléfico será uma injustiça em relação às classes populares. Eu não tenho
particularmente a menor dúvida em relação a isso, considerando as nossas agrúrias, as nossas dificuldades do sistema de justiça. Muito bem. Voltando para a crise de credibilidade, se nós reconhecemos essa crise de credibilidade, então é possível criar algo em relação à própria lei ordinária, ao próprio Estatuto da Criança e do Adolescente. Ou seja, vamos mudar o Estatuto da Criança e do Adolescente. Vamos resgatar a credibilidade do Estatuto da Criança e do Adolescente, vamos criar um sistema mais efetivo, mais eficaz, à luz de transformações estabelecidas no próprio corpo do Estatuto da Criança e do Adolescente, mantendo a imputabilidade aos 18 anos de idade. Então, aí vem uma segunda linha de pensamento. Muito bem. Uma delas, né, vem e, de maneira indiscriminada, não mexe muita coisa, nós temos vários projetos mais ou menos nesse sentido, e apenas aumenta a privação de liberdade. Impossibilita a privação de liberdade para casos que hoje não estão contemplados no Estatuto da Criança e do Adolescente, como o tráfico de entorpecentes, por exemplo. Deixaria de ser medida lá do 122, inciso 2º, e passaria lá para o inciso 1º. Vamos colocar o tráfico também, né, como medida que desde logo determina necessariamente a internação. Vamos prescrever prazo absolutamente determinado. Considerando, né, uma outra nota de padrão cultural, que é desconfiança. E essa desconfiança no sistema vai para a desconfiança das nossas atividades. Atividade do Ministério Público, atividade do juiz, atividade também do sistema socioeducativo, notadamente das entidades. Como isto pega, obviamente, a crise, a falta de credibilidade dos laudos de desinternação, vamos estabelecer prazos fixos. Se o juiz determinou 2 anos, não sai antes de 2 anos, ponto final. 2 anos são 2 anos. Eu defini na sentença, sendo magistrado, que a medida privativa de liberdade teria esse cumprimento mínimo de 2 anos. Pouco importa que venha um laudo anterior, diga, olha, depois de 1 ano, nas condições de respaldo familiar, de reinserção social, já seria possível a volta dele. Porque no Estatuto hoje é essa ideia que prevaleceu. Vamos estabelecer a medida por prazo determinado, então volta. É claro que a medida por prazo determinado, ela tem alguns componentes extremamente positivos. Tem porque ela permite uma melhor defesa, né? Prazo indeterminado, né? Ela acaba um pouco com a tensão existente entre os internos, acaba mesmo, porque muitas vezes isso é fonte de injustiça, alguém sai primeiro do que o outro. E ela dá, de uma certa forma, sobre o prisma objetivo, um pouco melhor essa ideia de igualdade. Ué, se eu cometi um latrocínio e saí com 3 anos, por que o outro cometendo o latrocínio também saiu depois de 6 meses? Então, tudo isso acaba se constituindo em matéria, né, dentro das unidades de adolescentes infratores do sistema socioeducativo, para convulsão, para rebelião, para descontentamento dos mais variados. Agora, somente aumentar as medidas indiscriminadamente, mexer na questão do prazo indeterminado, não sei se isso vai resgatar a credibilidade do sistema. Numa crítica, e aí eu venho em algo que, pelo menos eu intuo como possível e necessário, fazendo uma crítica ao sistema atual, o sistema do Estatuto da Criança e do Adolescente, eu vejo 2 equívocos, mas 2 equívocos que eu justifico historicamente. Por quê? Não interessa, mas hoje compreendo como equívocos que o Estatuto da Criança e do Adolescente acabou cometendo. Primeiro, nivelou adolescentes a partir dos 12 anos de idade. Dos 12 aos 18 são todos iguais. Todos são iguais, dos 12 aos 18. E é uma faixa etária muito larga. E mais, a adolescência e a infância são as fases mais curtas da existência humana. Se algo passa com maior rapidez na vida da gente, e o tempo é um conceito obviamente relativo, Einstein, né, e outros filósofos também que se dedicaram, né,
ao estudo do tempo como categoria mais filosófica do que física, o tempo para adolescente é algo, né, é a fase mais curta da existência humana. E é imensa, se nós pegarmos toda essa faixa etária, dos 12 aos 18. Então nós, que pretensamente somos defensores dos direitos da criança e do adolescente, do ponto de vista normativo, não do ponto de vista da nossa atividade no cotidiano, que muitas vezes fazemos essa distinção, mas do ponto de vista normativo, nós colocamos todos numa mesma situação, entre 12 e 18 anos de idade. E a aquisição da maturidade é uma aquisição progressiva. A maturidade não dá saltos, né? A maturidade vem ao longo do tempo. E cada dia que passa, né, se mesmo mais quem já está legalmente na idade dos idosos, mas a cada dia que se passa, maior maturidade, maior compreensão, nós vamos adquirindo sobre certos fenômenos. Pelo tempo? Não, pelo tempo, pela reflexão, né? Introjeção, reflexão, pensamento a respeito das coisas são instrumentos educativos de atualização das nossas potencialidades, das nossas compreensões. Então a maturidade não dá saltos. Então hoje nós temos, né, uma situação em que todos são verificados, são vistos de maneira absolutamente linear. Eu entendo hoje que essa questão devia ser progressiva. 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18, com uma escadinha até chegar na responsabilidade penal aos 18. Ou seja, gradativamente eu iria atingindo a maturidade. Não só à luz de toda a teoria da psicologia do desenvolvimento, mas também até na recuperação da cultura popular. Né? Eu que tive, hoje já são adultos, mas que tive 4 crianças dentro de casa, evidentemente que você vai percebendo o desenvolvimento de cada uma ao longo dos anos. Um menino de 15 anos é diferente do de 12. Mas a diferença é brutal, é visível. Então o tratamento legal deve ser um tratamento diferente. Essa é a primeira constatação que eu faço. A segunda constatação, que eu denomino de seletividade, embora seja uma palavra que hoje está muito preocupante, por força de algumas questões que nós verificamos por aí, mas a questão da seletividade. Eu não posso considerar que todos os adolescentes autores de atos infracionais estejam também no mesmo patamar de culpabilidade. E a culpabilidade aí é a culpabilidade absolutamente normativa. Eu sou adepto da culpabilidade normativa. Ou seja, tem várias teorias a respeito da culpabilidade, os penalistas sabem disso melhor do que eu. Mas a que mais me convence é a chamada culpabilidade normativa. Ou seja, eu devo verificar, à luz de um determinado comportamento médio, se era exigível um comportamento diverso do autor da infração. Então eu passo, na aferição da culpabilidade, a considerar as diferentes faixas etárias, não só normativamente com consequências diversas, mas também na minha aferição de reprovabilidade da conduta, eu passo a considerar as diferentes faixas etárias. E passo a considerar também, né, o fato, obviamente, cometido, e se era exigível dele um comportamento diverso. Era exigível daquele menino com 14 anos de idade, vindo da favela, sem escolaridade, sem isso, sem aquilo, sem o pai, sem a mãe, etc. Era exigido um comportamento diverso? Do comportamento demonstrado com a prática da infração penal? A partir daí, a partir da tentativa, entre aspas, eu digo sempre tentativa, porque é uma tentativa de resposta, eu posso exprimir aí então um juízo normativo de reprovação daquela conduta. Então essa seletividade, do ponto de vista objetivo, ela está ligada ao tipo, à natureza da infração cometida. E aí nós caímos
diante de critérios de política criminal. Por isso que eu estou aqui voltando, de uma certa forma, a falar de lista. E isto é um critério de política criminal. Muito bem, cada um pode ter o seu. Eu tenho o meu em relação a isso. O que mais preocupa, o que mais causa tragédias sociais? Ofensa à integridade da pessoa. É ofensa à integridade da pessoa. A maior tragédia social é você ter a sua integridade física, mental, social, etc., ofendida. Se nós considerarmos os direitos humanos, o principal atentado aos direitos humanos nada mais é do que a abreviação da vida. Você tirar do outro o direito de existir é o principal atentado, né? Quer dizer, nós não conseguimos nem pensar em dignidade ainda. O direito de existir, ele pré-existe a condição de existência digna. E o homicídio, a morte de alguém por ato do outro, como ofensa magna à integridade do outro, é o principal dos agravos em relação à civilidade. Muito bem. Então é necessário, do ponto de vista ideológico, considerar que, em que pese as dificuldades sociais, a falência muitas vezes das políticas públicas, que existe algo que o Estado, seja bom, seja mau, não tolera, que é a ofensa à integridade do outro. O corpo do outro não pode ser mexido, não pode ser tocado. A autorização tem que ser ou expressa ou tácita, mas sempre a pessoa tem que autorizar. Isso vale, inclusive, nos antigos crimes contra os costumes. Era a lição clássica lá do Basileu Garcia a respeito disso. O corpo do outro é sagrado. Então, do ponto de vista da seletividade, é necessário, nesse espectro dos atos infracionais, considerar que existem atos infracionais que são atentados à própria civilização, aos direitos humanos fundamentais, que é o ato de mexer na vida do outro. Então, se for para fazer uma lista dos atos infracionais graves, onde as medidas podem ser agravadas, gerando maior credibilidade nesse sistema, até por força daqueles conceitos antigos de prevenção especial e prevenção geral, já em desuso, mas vale aqui única e exclusivamente para fins didáticos, seria necessário, então, eleger a integridade física como o bem jurídico fundamental, nesse momento, protegido de maneira veemente pelo Estado. Como se dissesse o seguinte: filhos, você roubou, você furtou, você cometeu um estelionato, muito bem, nós vamos tratar isso nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente, tal como ele é, vamos acreditar na sua potencialidade, etc. Todavia, se você encostar a mão no outro, agora a questão muda de ideia. Agora nós vamos ser rigorosos por uma razão básica, fundamental, que é a defesa da vida, a defesa da integridade física de todos, defesa do bem comum. Não pode colocar a mão no outro. A partir daí, seria possível o restabelecimento, sob a minha ótica, de um padrão cultural passível de levar a esse sistema uma certa credibilidade, uma maior credibilidade, ou restaurar a credibilidade. Muito bem. Finalizando e fazendo a minha conclusão para a reflexão dos colegas a respeito do momento que nós passamos hoje, com o projeto já aprovado na Câmara, em tramitação no Senado, inclusive, a aglutinação lá de várias emendas constitucionais e de outros projetos que dizem respeito ao Estatuto da Criança e do Adolescente, que reformam o Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós precisamos refletir qual o caminho que nós vamos tomar. O caminho que eu intuo é este caminho. É o caminho de escolha, de seleção da integridade física como bem jurídico principal. De modo que, à luz dessa progressividade, estabeleceria dentro de um estatuto um verdadeiro sistema binário, onde a possibilidade de medidas mais rígidas seriam para aqueles que mexessem com a integridade física do outro.
e com resultados, às vezes, inclusive apenando com o resultado. E a lei penal faz isso e sempre fez. Se do crime resulta a morte, a pena é agravada ou a pena é maior do que quando não resulta a morte. Esse projeto inicial, eu não vou falar sobre ele, mas nós chegamos a apresentar ao governo passado. Eu fui convidado pelo Unicef, isso já uns anos atrás, aí, uns 3 a 4 anos atrás, desenvolvi esse projeto, levei para o Unicef, consegui o apoio da antiga Secretaria Nacional de Direitos Humanos, onde eu pensei que encontraria resistência, não encontrei resistência, muito pelo contrário. Mas, infelizmente, esse projeto não vingou, enfim, e era um antídoto, pelo menos na nossa, minha e de outros colegas, era um antídoto a essas tentativas de revisão ou de modificação da idade de responsabilidade penal. Mas ele não era um projeto só de alterações legislativas. Ele vinha acompanhado, deveria vir acompanhado, com o incremento de investimentos na área do SINASE, senão isso não funciona. Tem que investir maciçamente no SINASE. Ele vinha acompanhado de uma campanha publicitária, de uma campanha nacional, que levasse exatamente a ideia, né, que é a tentativa de mexer com o padrão cultural. E essa tentativa, mais cedo ou mais tarde, nós vamos ter que enfrentar isso. Nós temos que mexer no padrão cultural. Filho, você não pode mexer no corpo do outro. Você não pode. Esse projeto é acompanhado de algo que agora tem sido incorporado por quase todos os projetos, mas que parte também desse originário e que há muitos anos vem sendo discutido. Nós temos que trancar ou impedir o recrutamento. Ou seja, nós temos que apenar severamente o adulto que se utiliza de criança e adolescente na prática de crime. A nossa sugestão inicial era considerar esse crime um crime mais grave do Código Penal, considerando os princípios, inclusive, da prioridade absoluta. Olha, não vai ser bom negócio para qualquer infrator adulto ter presente criança e adolescente. Você tem que acabar com esse negócio. Ou seja, não vai ser negócio. Eu não vou, olha, vem comigo aqui dar um rolê, que nem eles falam. Não vai mais. Não vai, porque se eu for preso, ele tivesse moleque junto, eu vou me ferrar por causa dele. Havia tentativa, inclusive, de dobrar a pena. Nós acabamos estabelecendo a proposta de a existência de um crime autônomo, com penas cumulativas. Precisa acabar com o recrutamento. O mundo adulto precisa perceber que não pode se utilizar de crianças e adolescentes na prática de crime. Claro, fazendo algumas distinções, porque às vezes nós temos situações diferentes, mas mesmo assim com uma certa gravidade. Um dos exemplos que eu sempre citava em relação a essa distinção, supondo que eu, pai, com meu filho de 16 anos de idade, me envolva num acidente de trânsito. Por força desse envolvimento, sai uma briga de trânsito na rua, e meu filho me ajuda ali com alguma coisa. Muito bem, eu tenho que olhar, ainda que objetivamente eu pratiquei uma infração penal com menor de idade, com criança ou adolescente, eu tenho que olhar essa situação com os olhos um pouco diferentes. Mas, mesmo assim, culturalmente indicando, até para o mundo adulto, né, esta desnecessidade. Ou seja, se valha sempre dos recursos da civilidade para a solução dos seus conflitos, principalmente quando estiver junto com criança ou adolescente. Porque nós temos aí exemplos de inúmeras tragédias, de casos que envolveram pais e filhos, por força da reação violenta do pai, em episódios aí do cotidiano, inclusive briga de trânsito. Muito bem, em síntese, eram estas as considerações que eu gostaria de deixar aí à consideração de todos. Dizer que a minha percepção pode estar equivocada, e tem aqui colegas que acompanham a tramitação desses projetos na Câmara e no Senado com maior intensidade do que eu. Mas a minha percepção é de que algo vai mudar, por força daquelas lições que eu trouxe inicialmente do Bob, e eu repito, termino repetindo: as leis nascem quando podem ou quando devem.
A lei, o estatuto pode mudar, porque nosso ambiente hoje é um ambiente conservador, é um ambiente muito mais propício à lei e à ordem do que o respeito aos direitos e garantias individuais. Nós vivemos um momento extremamente delicado, do ponto de vista, inclusive, da afirmação do Ministério Público como defensor da legalidade do regime democrático. O Ministério Público tem que cuidar disso. Essa é uma instituição gestada para a democracia. Se nós olharmos o artigo 127 da Constituição da República, é impossível perceber o Ministério Público na feição do direito brasileiro sem estar vinculado a uma democracia real, uma democracia social. Não tem razão para o Ministério Público em outra situação. Todavia, esse momento é um momento muito mais da lei e da ordem, volto a insistir, do que dos direitos e garantias individuais. Então, a lei pode surgir a qualquer momento. Infelizmente, as condições de respostas dos bens intencionados à criminalidade infanto-juvenil carece ou não tem essa credibilidade necessária. Então, todos os componentes para alteração legislativa estão presentes nesse momento. Nos resta reflexão, alguns posicionamentos, e principalmente o que vocês fazem hoje, e daí meus parabéns, articulação. Só assim nós vamos vencer mais essa batalha. Muito obrigado a todos. Queria agradecer o Dr. Paulo Afonso. O Dr. Paulo está atualmente em licença do cargo de corregedoria, então ele gentilmente abriu mão do seu descanso provisório para nos presentear com a exposição. E eu só queria fazer duas observações. A primeira é a de que atualmente nós discutimos muito articulação, multidisciplinariedade, enfim, esse é o tema que ainda está em voga. E o Dr. Paulo discutia isso 26 anos atrás, quando estava idealizando o ECA, enfim. Então, que as lições de hoje não nos façam refletir somente daqui a 25, 26 anos, né? Enfim. E a segunda observação é que, como eu disse, ele está atualmente licenciado do cargo de corregedor-geral, então esse é um motivo a mais para ninguém ter receio de fazer pergunta. Eu abro para as perguntas, quem tiver à disposição, quem tiver interesse. Bom dia, eu sou Flávia Ferreira, eu sou procuradora de Justiça da primeira Procuradoria Infracional do Estado do Rio de Janeiro. E eu queria trazer só uma consideração, até para a reflexão dos colegas, sobre essa questão da percepção social que seria equivocada no sentido de que os adolescentes não têm punição, não têm resposta aos atos. Na realidade, a ideia hoje, pelo menos dos promotores de justiça que atuam na área infracional do Rio de Janeiro, e a ideia dos próprios adolescentes que passam pelo sistema socioeducativo no Estado do Rio de Janeiro, é de que não há resposta estatal efetiva. E por que há essa ideia, pelo menos no nosso Estado? Há essa ideia, primeiro, porque não existe praticamente medida em meio aberto. A medida em meio aberto hoje é praticamente inexistente. Então, se a gente pergunta para um adolescente que foi apreendido uma primeira ou uma segunda vez por um ato não tão grave e recebeu uma liberdade assistida, a ideia que ele recebe do Estado é: eu posso fazer porque nada aconteceu comigo, porque a liberdade assistida efetivamente não acontece. A gente até costuma dizer que a gente espera que ele não seja apreendido, porque é pior ele ser apreendido e não ter resposta estatal do que não ser apreendido, né? A mensagem que passa para o próprio adolescente é muito ruim. A gente tem hoje, em termos de semiliberdade, uma evasão, pelo menos na capital do Estado do Rio de Janeiro, que passa de 90%. No Estado, a média de evasão, o percentual de evasão, pelas nossas estatísticas, está perto de 80%.
E a gente tem hoje um tempo médio de internação de entre 4 meses e 4 meses e 4,2 meses é o tempo médio de internação hoje para todos os atos infracionais. Então, na realidade, o que a gente vê hoje, infelizmente, é adolescentes que chegam cada vez mais no topo da prática de atos gravíssimos. Hoje a gente tem um movimento dentro do sistema de tráfico no Estado do Rio de Janeiro, no sentido de que os matadores do tráfico hoje, em sua maioria, são adolescentes. E são adolescentes porque se sabe que eles vão ser apreendidos, se forem, e vão ficar, no máximo, 1 ano. Quando ficam. Então, na realidade, isso passa para os adolescentes, e eles estão colocando isso para os promotores nas oitivas informais. Não, doutor, eu estou fazendo porque eu mesmo faço, porque é melhor eu fazer, porque eu sou apreendido e eu saio em pouco tempo. E quando eu saio, eu já estou num ponto de hierarquia muito maior. Ele já sai daquela internação numa situação dentro da hierarquia do tráfico, num ponto acima. Então, na realidade, a questão tem que ser repensada, porque o que a gente tem visto, pelo menos dentro do Estado do Rio de Janeiro, eu não sei se isso é uma situação geral, nacional, me parece que sim, mas é que, na verdade, essa percepção de que a medida não está sendo suficiente, porque não bem cumprida, porque não cumprida do modo como deveria, ou porque o tempo é insuficiente, e essa é uma questão que tem que ser discutida, porque, na realidade, essa percepção é uma percepção não só da sociedade, mas é uma percepção hoje que está se aproximando dos promotores de justiça e dos próprios adolescentes. Então, queria trazer a consideração, só para os colegas refletirem sobre isso e para a sua consideração também. Só agradecer a colega, eu partilho do mesmo retrato trazido pela colega. Eu acho que isso tem que servir como instigação à transformação. Tem essa reflexão que nós fazemos, que a colega fez. O que nós vamos fazer? O que é possível fazer e que tem eficácia, que leve a volta a um sistema de maior credibilidade e que, em resumo, leve à paz social, à civilidade, ao direito de andar nas ruas aí, sem ser vítima de algum tipo de violência. Oi, meu nome é Ana Flávia, eu sou estagiária da doutora Valéria Dupin Lustosa, e eu queria ponderar em relação ao prazo indeterminado da medida socioeducativa. Um dos principais problemas que eu vejo hoje é a questão da teoria da co-culpabilidade estatal aplicada inversamente. Porque quando um adolescente entra para poder cumprir medida de internação ou semi-liberdade, e ele conta com uma estrutura familiar, ele tem uma estrutura educacional, ele está regular na escola, ele consegue cumprir um prazo muito menor do que um adolescente que entrou lá e não tem uma estrutura familiar. Ou seja, a gente apena mais os adolescentes que não têm estrutura. A gente aplica inversamente a teoria da co-culpabilidade estatal. Isso é uma vantagem do prazo determinado, porque ele é mais isonômico. Muito embora em termos, Ele é isonômico em termos, na medida em que, não raras vezes, eu vi em muitas ocasiões, às vezes a internação do abandonado, e vamos chamar dessa maneira, às vezes a internação do abandonado, ela é determinada como se fosse um benefício para ele. Eu não posso soltar. Uma boa parte dos promotores e juízes, às vezes, em relação a isso, falta um pouco de coragem, na minha avaliação. Se não cometeu o ato infracional, até logo, filho. Não, mas vai ser internado porque não tem onde ficar. Essa visão, ela é extremamente cruel, extremamente cruel em relação àquele que só experimentou tudo aquilo que a vida já tem de adversidade e que chega lá nessas circunstâncias. Muitas vezes um pequeno furto,
chega numa audiência de apresentação, pequeno furto, mas já é reiteração, então a gente faz lá uma ginástica jurídica e determinamos a internação dele. Todas essas questões, eu acho que elas, falta dizer, elas têm que servir como instrumentos de instigação a gente encontrar alguma solução, ainda que não vai ser a melhor solução, mas a partir da premissa de que o que nós temos hoje, né, no mínimo está doente, precisa de uma cura, precisamos encontrar uma solução para isso, mas o que a senhora disse é extremamente verdadeiro. Outra ponderação que eu queria fazer é em relação a essa questão de discernimento que a gente discute muito, principalmente nos projetos de lei que querem reduzir a maioridade penal. E hoje, no sistema garantista que tem, a gente encarando o adolescente como um sujeito de direito, eu acho que não tem como a gente sustentar o discurso que ele não tem noção da ilicitude e ele não consegue se comportar conforme esse entendimento. Então, eu acho que o direito menorista, ele tem que reconhecer o adolescente como responsável pelos seus atos e que o direito menorista está responsabilizando ele, mesmo que com o caráter pedagógico da pena, porque hoje a medida socioeducativa de internação, ela tem caráter retributivo e ela é sim uma pena, ele tem que ser sobrelevado, esse caráter pedagógico. Mas a gente não pode mais negar esse caráter retributivo e ficar discutindo a questão de discernimento. A gente tem que ver o adolescente como sim, ele tem discernimento, porque a gente não pode, seria como se nós admitíssemos que a gente impõe uma sanção, o Estado exerce o ius puniendi contra um sujeito que sequer pode ser responsabilizado e não tem noção de ilicitude. Eu só gostaria de dizer que o discernimento não é algo que escapa à cientificidade. Quando o Estatuto da Criança e do Adolescente veio e estabeleceu 12 anos de idade, um pouco foi em razão daí. Né? Existe, né, se a gente for lá para Nelson Hungria, Basileu Garcia, quando eles tratavam da imputabilidade ou inimputabilidade, eles entendiam que a imaturidade, o chamado na lei penal, então, o desenvolvimento mental incompleto, era suficiente para excluir os menores de 18 anos, né, das consequências jurídico-penais. Essa era a ideia básica. Por quê? Porque existem situações. Agora, você tem que trabalhar com um limite etário, que os países estão abaixando esse limite etário, que não é limite de imputabilidade, mas de responsabilização. Né? Uma falsa ideia que aparece por aí, às vezes, nesses discursos dos projetos de lei, é que em tal lugar a responsabilidade penal é aos 10, aos 12, aos 14. No Brasil, nós podemos dizer que a partir dos 12, do ponto de vista da Constituição da República, já existe responsabilização. Agora, o que tem que mudar, considerando que se trata de uma pessoa em processo de desenvolvimento, é a qualidade dessa resposta. Não pode ser mais uma resposta para o adulto. Agora, o discernimento é próprio da idade. Né? Um menino de 7 anos dá uma panelada no outro de 5, causa lesões corporais, dolosas, eu vivi isso em casa, né? Dolosa, teve vontade, quis agredir, quis causar mal, né? O fez por motivo fútil, né? Mas evidentemente que eu não posso apenar aquela situação. Porque o desenvolvimento, vamos chamar na linguagem antiga, o desenvolvimento mental incompleto exclui qualquer tipo de responsabilidade. O que o de 7 ou de 5 tem, sabe? Né? Essas situações existem. O conhecimento humano levou, em regra, aos 12 anos de idade. Ninguém hoje, né, num estágio, mesmo com todas as dificuldades, no Estado brasileiro, com desenvolvimento de informação, etc., mas vai considerar que o menino de 12, 13 anos não sabe o que está fazendo. É claro que sabe. Né? Então, o Estatuto reconheceu isso quando estabeleceu uma série de direitos aos adolescentes que não tem nada a ver com o ato infracional, e a senhora colocou muito bem. Né? Então, não é que nós devemos abandonar totalmente a teoria do discernimento, mas é dizer, olha, em relação ao discernimento, aos 12 anos, já foi essa consideração. O que nós temos que estabelecer é um sistema diferenciado de responsabilização do adolescente, né, ou de resposta estatal, porque também nós não podemos considerá-lo, né, como um adulto. Né? Do ponto de vista
do direito internacional, basta verificar a Convenção dos Direitos da Criança e do Adolescente, que estabelece no seu artigo 1º, né, que os Estados partes deverão, em regra, atender o critério dos 18 anos de idade. Está bom assim, não precisamos, né, avançar, pelo menos no momento, para mais, mas também não devemos levar para menos. Doutor Garrido, com relação ao que a minha colega aqui e conterrânea Flávia Ferrer falou, essa realidade do crime organizado tem acontecido em outros estados, né? E tem havido os homicídios ligados ao tráfico de drogas. Eu não sei como é que tem sido aqui em São Paulo e outras unidades da federação. É o homicídio ligado ao tráfico de drogas. E tem havido as promoções, aspas, né? As promoções dos adolescentes que praticam os homicídios. Eles praticam homicídio e são promovidos nas bocas por conta dos homicídios que praticam. E ficam, infelizmente, pouco tempo nas unidades e tal, e eles vão ganhando os galões. E o que a gente percebe, desculpa aí, Jota, né, meu amigo, é que às vezes as unidades de SEMI não têm cumprido, uma crítica que eu faço, não têm cumprido um bom papel nessa ressocialização na política das MSEs. Então a gente acaba que está com um certo buraco no cumprimento das MSEs. Então a gente está praticamente só com a internação está cumprindo por conta desses relatórios que têm sido, de certa forma, benevolentes, e a gente está carente de uma reforma do nosso próprio sistema. E aí, como o senhor bem falou, doutor Garrido, nós corremos o risco de sermos atropelados por uma PEC. E essa PEC, ela pode levar a gente de uma forma muito subreptícia, né, a termos uma reforma do sistema. E eu pergunto para o senhor, na verdade é uma pergunta desafio, se é possível a gente fazer uma articulação para tentar, ao invés de ter a PEC, nós temos uma reforma do Estatuto, e se o senhor poderia nos ajudar com relação a isso. Bem, ajudar, não tenha dúvida, dentro das minhas possibilidades, eu me comprometo, não tenho faltado a isso. É claro que na corregedoria falta tempo e sobra problema, mas me comprometo, evidente. Agora, no fundamento da sua questão, eu acho que tem 3 pilares, não adianta pensar um só. Nós temos o pilar da reforma legislativa, isso é verdadeiro. Nós temos o pilar do investimento maciço do SINASE, e nós temos a questão do investimento na transformação cultural. Um só não vai adiantar. Não adianta fazer uma reforma legislativa no texto do Estatuto da Criança e do Adolescente, ou até na idade de responsabilidade penal, e deixar o resto do jeito que está. Ou seja, tem que ser uma ação, e a ideia que foi levada para o governo passado era essa, tem que ser uma decisão política de governo. Qual vai ser a contribuição do governo para uma sociedade mais pacífica? Em relação à coibição da criminalidade infanto-juvenil, investir na transformação do padrão cultural, investir na transformação do sistema socioeducativo, alimentando, investindo basicamente no SINASE, e fazendo a reforma legislativa. Só fazer uma dessas coisas não me parece que seja adequado. Por isso que eu acho que a briga é muito mais de governo do que do legislativo hoje. A briga do legislativo pode se ganhar ou perder. No legislativo alguma coisa vai fazer, né? Nós devemos sempre nos lembrar algo que no momento constituinte se falava muito, e nós sempre temos que recuperar, que a lei garante possibilidades, a lei não transforma a realidade. A lei garante possibilidades. A lei é um instrumento de transformação social. O que transforma a realidade é a prática. A lei vai nos dar caminho, vai dar uma ferramenta, um instrumental. Então, se mudar o estatuto ou mudar a idade de responsabilidade penal, a situação vai ficar exatamente a mesma, com a possibilidade até de piorar. E do ponto de vista de justiça social, principalmente na redução de idade de responsabilidade penal, mais uma vez penalizando com o rigor da prisão as classes populares.
Doutor, o doutor, se o senhor conhece o Cid Saboia, ele participou da elaboração do ECA, né? Ele me fez um pedido, tem aproximadamente 1 ano, e eu queria passar para o senhor. Eu fui participar de um programa lá no Ceará, e ele é de lá, né? Ele falou assim, olha, eu vou fazer um pedido para você, fez para mim, eu vou transmitir a todos, vou falar para o senhor. Se não passar nenhuma mudança legislativa, se não passar PEC, se não passar nenhuma alteração no ECA, eu vou fazer um pedido para você. Ele fez para mim. Se não passar nada, é possível vocês, promotores e juízes, endurecer a interpretação no que tange a atos infracionais que tenham grave violência à pessoa, vocês todos que estão no primeiro grau, vocês, promotores e juízes. O Cid Saboia, que participou da elaboração do ECA, me fez esse pedido. Era essa a mensagem que ele tinha para me passar, e eu estou passando a todos vocês, colegas, só isso. Caros, obrigado. A gente tem previsto no painel, das 11h30 meio-dia, só uma breve observação sobre a proposta do evento, que é o cenário de crise. O que eu vou sugerir para vocês? Que a gente, por 5 minutos, só faça um breve apontamento e depois vamos todo mundo para o almoço, tudo bem? Para a gente, tem razão do adiantado da hora. Então, eu queria só tomar emprestada uma frase do Dr. Paulo, uma expressão que é a crise de credibilidade, para mostrar que essa é a proposta do evento, é o cenário de crise que a gente vive mesmo, né? A gente tem visto hoje, reiteradamente, várias propostas de alterações legislativas, e se essas propostas, elas refletem de fato o desejo social, e essa é uma constatação, e até que ponto elas também têm o objetivo de criar uma fumaça no ambiente político, enfim, o fato é que as propostas estão aí e alguma coisa vai acontecer. Então, essa é a ideia, que nós pudéssemos estar reunidos aqui com representantes de todos os estados, cada um com a sua especificidade, cada um com a sua peculiaridade, para a gente tentar ajustar um entendimento sobre aquelas questões que nos afligem e até que ponto a gente pode ajustar entendimentos para que a gente possa levar isso para o cenário jurídico da infância e juventude no Brasil. E a última palavra que eu tomo emprestada do Dr. Paulo é a articulação. Então eu queria mudar um pouco a programação, quebrar um pouco o protocolo e pedir a gentileza, se poderia compor a mesa com a gente aqui, o Luchard, do Ceará. Lucha, por favor. Dani, isso, do Paraná. Karel, Distrito Federal. Moacir. Moacir está aí? Não. Júlio. Vem, o Júlio do Rio Grande do Sul. Flávia, do Rio de Janeiro, por gentileza. Mi. Tá. Estou encerrando. Tá. Mi, venha. Por São Paulo. Karina. Karina de Minas Gerais. Cadê o Moacir? Tem mais alguém? Faltou algum estado? Dá uma olhadinha aí, Lucha. Lucha, faltou algum estado? Faltou. Ó. Deixa eu ver. Onofre. É, Rio Grande do Norte. Cadê o Onofre? Cadê o Onofre? Onofre está aí? Mariana? Vem, Sabe tomar um café? Vem, Mariana. Vem. Não. Então, gente, nós temos aqui Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Distrito Federal, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Ceará. Cadê o Moacir? Moacir está aí? Moacir deve ter dado uma descidinha, enfim. Então, nós temos Rio Grande do Norte, é isso? Pois é. Então, essa é a articulação que a gente busca. Eu vou dar um minutinho para cada um só fazer uma exposição e a gente parte para o almoço e vou combinar com vocês da gente retornar às 14h30, tudo bem? Meia horinha a mais? Obrigado. Colegas, vou falar rapidamente. Esse grupo aqui, esse evento nasceu da gente, ok? Sim? Nasceu dos nossos, né, Mariana?
nasceu dos nossos diálogos, tá? Isso tudo aqui começou de todos nós, né, Flávia? Nasceu das nossas conversas. E nós estamos aqui por causa de um bate-papo, de um grupo do WhatsApp. E da onde? Do Proinfância, né? Então, graças ao Proinfância, graças a esse grupo, nós começamos esse grande diálogo. Moacir, fica aqui conosco. Não dá para caber todo mundo, mas na verdade poderia vir todo mundo aqui, né? Nós temos problemas graves no país. Rafuxo está aí? Alexandra está aí? Venha para cá. Fica aqui atrás, né? E todo o pessoal que está da comissão, tá, vem para cá. Não tem problema não, pode vir. Então, gente, né, a gente não vai falar especificamente sobre nenhum assunto nesse momento, porque a gente está todo mundo com muita fome, tá? Vou ser bem breve. Nós temos um cenário de crise, nós temos muitos problemas, ok? Não dá para enumerar aqui agora, é só uma pequena apresentação do grupo. Nós temos muitos problemas na infância, temos problemas na execução, temos problemas na fase do conhecimento, nós temos problemas na área protetiva, nós temos problemas no Brasil inteiro e em todas as áreas da infância. Aqui é ato infracional, mas a repercussão respinga em tudo. Então, essa é a proposta do evento, e os colegas juízes que estão aqui conosco, Clístenes e o nosso Valdeci também está aí. A proposta é fazer este, que é o primeiro, não é? Para poder a gente agregar e mudar a realidade. Nós queremos mudar a realidade. Inclusive, estava conversando com Brecha, né, que resolveu hospedar por São Paulo, né? São Paulo está fazendo esse evento aqui, que é um joint venture de São Paulo e do Ceará, porque tem aqui o cearense, embora a minha cabeça não seja chata e tal, mas eu me considero um cabeça chata. Desculpa a brincadeira aí, o pessoal, né? Também tem o Luciano, que também não é cabeça chata, mas também é cabeça chata, né, Luciano? Tem a Lígia também, que embora não seja cabeça chata, mas também está lá no Ceará. A gente brinca, é tudo brincadeira, tá bom, gente? A proposta nossa é discutir para mudar, todos nós da infância somos abnegados guerreiros e guerreiras para mudar a realidade social. É o que a gente quer. Nós queremos todos mudar a realidade social. E eu queria aqui agradecer profundamente a presença de todos e todas vocês aqui. É uma honra gigantesca estar conosco aqui. Brechane, muito obrigado por tudo. Queridos colegas, nós temos mais evento pela frente. Eu não vou falar muito, senão que vou encher o saco de vocês todos. Obrigado. Muito obrigado. Aqui, ó, tem mais um microfone. Tá cheio de microfone aí, ó, velho. Vai, Flávia, você passou a bola. Deixa o pessoal começar. Não, pode começar. Não, você pode falar. Fala do Rio de Janeiro. Não, então... vergonha. Eu não estava preparado aqui, mas o que a Flávia falou, depois da exposição do Dr. Paulo Afonso, é mais ou menos uma síntese do que acontece no Brasil inteiro, né? E a questão da falta de estrutura não é nem desculpa, porque eu e minhas colegas lá do Distrito Federal, teoricamente nós temos, né, em tese nós temos tudo, e na prática nada acontece. Temos inclusive sentença transitada em julgado determinando a instalação do meio aberto, de unidades. Foi até o Supremo, voltou, já está tudo resolvido, não se resolve nada. Então, não sei o que fazer. Realmente é um problema bastante complexo. Ato infracional não elege ninguém, medida protetiva não elege ninguém. Isso é um problema de governo, como foi bem dito pelo Dr. Paulo Afonso. É preciso mudar a mentalidade, criar condições para que as coisas aconteçam. A mudança pura e simples da legislação não vai significar muita coisa se nós não fizermos algo diferente. Isso nós vamos ver ao longo da nossa programação aqui. Quer falar alguma coisa? Alguém mais, gente, quer fazer uma observação? Daniela? Só uma observação, eu até brinquei que eu faço minhas as suas palavras, né? Porque é a angústia de todo promotor que trabalha na área da infância,
né, que trabalha com meio aberto ou meio fechado, é a angústia que todos nós vivemos. E o que a gente se pergunta, eu acho que por isso que surgiu a ideia do grupo e surgiu a ideia do encontro, é o que nós podemos fazer para mudar essa realidade. Né? A crise está aí, nós estamos vendo a situação ficar cada vez pior, nós estamos vendo que realmente nós nunca fomos prioridade absoluta. A gente aqui, quem trabalha na infância, né, sempre imaginou que a prioridade absoluta é aquela luz no fim do túnel, e a gente anda e não consegue ver que a prioridade absoluta saia do papel realmente. A gente tem essa dificuldade. Então, assim, a crise está aí, o cenário de crise está posto. O que eu acho que nós gostaríamos, enquanto um grupo de discussão, enquanto, né, no final do evento, é pensar qual é a estratégia, quais são os mecanismos que nós podemos utilizar para conseguir realmente mudar essa realidade social. Então, acho que o desafio é chegar no final do evento e pensar, tá, o que nós podemos fazer? Qual será o nosso caminho para daqui para frente tentar, pelo menos tentar, mais do que a gente já tenta no nosso dia a dia, mas tentar enquanto um grupo, enquanto Ministério Público, enquanto Poder Judiciário, mudar essa realidade. Eu acho que espero que seja muito proveitoso, né? A nossa discussão é muito proveitosa, para que a gente possa chegar no final, pelo menos com uma ideia do que fazer daqui para frente. Ótimo. Alguma observação? Não? Então, 14h30 a gente retorna, tudo bem? Obrigado.